Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar sobre esclerose múltipla. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer saber mais sobre a doença, já deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com os amigos que precisam saber mais, sobre a esclerose múltipla e já se inscreve no canal caso você não seja inscrito para não perder nenhum vídeo. Hoje eu resolvi falar sobre a esclerose múltipla. Na verdade, não estava com os planos de falar sobre a doença, porque eu até já falei aqui no canal várias vezes sobre o meu diagnóstico, falei um pouquinho sobre ele, falei sobre a minha experiência, com a esclerose múltipla, como eu estava lidando com a doença, como os livros me ajudam, a vivenciar esse diagnóstico. Mas eu pensei, já tem vídeo demais sobre esclerose múltipla no canal e nem é o meu foco aqui no YouTube. Lá no Instagram eu falo muito mais sobre a doença. E dia 30 de maio, que já passou, foi o dia mundial, da esclerose múltipla. O mês de maio todo é sobre a conscientização da doença, assim como o mês de agosto também é para conscientizar sobre a doença. E eu fiz um texto lá no Instagram e depois que eu finalizei esse texto, eu até fiquei um pouco emocionada com tudo que eu falei nele, mas tive que reduzir bastante, porque o Instagram, tem a quantidade lá de caracteres que pode ser colocado, nas publicações. E aí eu pensei, eu vou gravar um vídeo falando sobre todo o meu diagnóstico e falando sobre a importância de falar sobre a doença, de explicar o que é a esclerose múltipla. Porque a esclerose múltipla, eu já falei em outros vídeos, ela é uma doença rara, então pouco se fala sobre ela. Você mal conhece alguém que tem a doença. E é por isso que é tão importante ter ali um dia para falar sobre, para conscientizar, para que muita gente apareça falando sobre a doença. E também é importante que quem conheça sobre a doença, eu sigo várias pessoas que fazem isso, que falam sobre a doença. É importante que a gente venha falar para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas entendam e não aconteça o que aconteceu comigo na primeira vez que eu ouvi falar sobre o nome esclerose múltipla. Quando você ouve esse nome, você já se assusta. Pelo menos para mim, foi isso que aconteceu e é o que eu vejo muita gente, que tem o diagnóstico e que fala sobre a doença na internet. Eles sempre falam isso, que quando ouviram o nome a primeira vez, se assustaram e acharam que a vida tinha acabado. Essa foi a minha sensação. Aí vocês vão pensar, mas ela já disse que lida bem com o diagnóstico, que recebeu muito bem o diagnóstico, mas isso foi na segunda vez. Sim, eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla 2 vezes, porque a primeira vez aconteceu em 2014 e eu tinha acabado de me formar, tinha acabado de fazer TCC, de fazer todas aquelas festas, que a gente faz no final do curso. E aí, uma semana depois, eu adoeci. Eu comecei a sentir uma dormência na cabeça, no rosto. E eu fui para um médico que tinha lá na minha cidade, um médico de postinho, ele ficava por lá. Eu fui para ele me atender porque foi no final de semana e ele me disse que eu tinha labirintite. Passou o remédio para labirintite, eu tomei, fiquei bem dopada e não tive melhoras. Na semana eu procurei outro médico. E o médico me passou vários exames de sangue e até eletrocardiograma, para ver porque a dormência era no rosto e já tinha passado para as mãos. Tudo ok, no meu coração, minha pressão estava normal. Então já foi descartado problemas cardíacos, porque é a primeira coisa que se pensa quando você fica dormente, do nada. Então, problemas cardíacos descartado, a questão era estresse, era o que me diziam. Ela tá estressada, acabou de se formar. E eu até que acreditei, realmente não tinha sido fácil finalizar meu curso, tinha sido bem difícil. Então eu acreditei que fosse estresse. Mas eu continuei sentindo a dormência e ela ia aumentando cada vez mais. E essa é uma característica da esclerose múltipla. Se você já fica assustado quando vê falar, dormência é sinal de esclerose múltipla, não se assuste. Porque é uma dormência totalmente diferente da que a gente está acostumado, no dia a dia. Você deita por cima de um braço e o braço fica dormente, você fica muito tempo sentado e a perna fica dormente e logo passa. A esclerose não é assim. A dormência não passa. A tendência é aumentar. No meu caso foi isso que aconteceu. Começou na cabeça, depois foi pro rosto e depois para as mãos. Então, quando chegou um momento em que até minha língua já estava dormente, a gente disse, vamos para emergência. Não tem como não ser problema cardíaco. Chegamos na emergência, que mediram, fizeram toda a triagem, não é nada grave, é ansiedade, vai aguardar aqui o médico para tomar um remédiozinho, um calmante. Eu disse, não tem condições de ser ansiedade, já foi descartado, se fosse ansiedade eu já teria melhorado, eu já tomei remédio e nada. Fui de novo pro cardiologista, dessa vez às pressas, porque a gente pensando que eu tava infartando, eu tava sofrendo um AVC, até a língua dormente, pra me falar, tava difícil. Chegando lá no cardiologista, ele descartou o AVC e o problema cardíaco, o infarto, e chegou à conclusão de que era estresse novamente. Pra vocês terem noção o tanto que é difícil o diagnóstico da doença. Não passou pela
cabeça de nenhum médico que podia ser esclerose múltipla, justamente por isso, por ser uma doença muito rara. Não passa pela cabeça deles que você tá com sintoma ali, tá em surto. E aí eles vão para a parte mais simples, né? Estresse. Se você tá dormente, não é problema cardíaco, não é AVC, é o quê? Estresse. Me doparam de novo, tomei calmante novamente e eu não melhorava. E isso durou 4 longos meses, porque, minha gente, eu piorei bastante, porque eu tomava muitos remédios, muitos calmantes e não melhorava, e aí era só piorando o quadro. A gente já tava assim desesperado, porque ninguém sabia o que era. Eu até vi uma entrevista da Marina Mafra, uma youtuber e produtora de conteúdo digital que fala sobre livro, que ela tem esclerose múltipla. E aí, quando ela foi diagnosticada, ela perguntaram qual foi a sensação de você ser diagnosticada com uma doença grave, né, que não tem cura, que é crônica, e ela disse foi alívio, porque ela pensou que ia morrer, né? Porque ninguém sabia o que era que ela tinha, era dormente o tempo todo e todo mundo achando que ela ia infartar a qualquer momento. Então, para ela foi um grande alívio saber que não ia morrer, né? Que era uma doença que tinha tratamento, né? Só que para mim não foi isso. Eu tava bem preocupada com a minha situação, tava todo mundo histérico porque já tinha ido para muitos médicos mesmo, e ninguém suspeitava do que eu tinha. Já estava óbvio que não era ansiedade, porque se fosse ansiedade, eu já teria melhorado com os vários calmantes e anti-ansiolíticos que eu estava tomando, né? E não, eu só ficava dopada, muito dopada mesmo. Eu acho que esses remédios só pioraram o meu quadro, porque depois de muitos meses, né, de 4 meses, eu tive a paralisia nos olhos, que é... Eu fiquei com os olhos estrábicos, mas eu não sabia disso, porque eu não conseguia enxergar. Foi assustador, foi terrível. É um dos meus maiores traumas, é acordar e não enxergar, porque foi o que aconteceu comigo. Quando eu acordei, eu olhei, abri meu olho, eu não conseguia visualizar nada, tava as imagens confusas. Quando eu focava muito, eu via 2 coisas, mas era terrível. Então eu me assustei, gritei, chorei, me descabelei. E aí foi quando a gente viu, não, realmente não tem como continuar assim. E aí a gente conseguiu uma consulta com um oftalmologista e foi quando eu descobri que eu estava com os olhos paralisados. Eu não sabia, porque eu perguntava para todo mundo da minha família, como é que tá meu olho, como é que tá meu olho? Ele dizia, tá normal. Tá normal, ele disse que não queria me assustar, né, pra dizer como era que tava. Mas tava horrível. Quando eu cheguei no oftalmologista, que ele perguntou qual era o meu problema, eu disse que não tava conseguindo enxergar e contei a situação. E ele me perguntou, você já tinha estrabismo? E eu, como? Eu disse, não era. Ele disse, pois você tá. E aí foi que eu me assustei mais ainda. Aí quando ele fez todos os exames, né, no olho, ele constatou que não era nenhum problema nos meus olhos, né, ocular. E ele disse, você tem que ir imediatamente atrás de um neurologista. E foi isso que a gente fez imediatamente. O primeiro médico neurologista que eu passei, ele já me deu o diagnóstico de esclerose múltipla. E foi aí que eu faço que nem a Aline, que é outra pessoa que tem esclerose múltipla, que eu sigo no Instagram. Ela disse que quando recebeu o diagnóstico, ela só lembrou daquela música da Maísa, Meu Mundo Caiu. Eu pensei a mesma coisa, gente. Meu Deus, acabou minha vida, é o fim da linha. Eu fiquei, assim, em desespero. Mas eu tava ali mentalizando que não ia ser esclerose múltipla, não ia ser esclerose múltipla. Eu ficava o tempo todo, porque ele me deu o diagnóstico, mas ele disse que ele não era o médico que faria o tratamento. Eu tinha que procurar um neuroclínico, porque como ninguém sabia o que era que eu tinha, disseram, vão no neurocirurgião, que é melhor. E foi isso que a gente fez, foi no neurocirurgião. E aí, quando ele descartou as possibilidades de tumor na cabeça, ele disse, é esclerose múltipla e você tem que ir para um neuroclínico, que é quem vai lhe passar o tratamento. Então, eu fiquei aguardando o neuroclínico me atender. E nesse tempo, eu ficava mentalizando, né, energias positivas para que eu não tivesse esclerose múltipla, porque eu não sabia o que era a doença, eu já tinha ouvido falar, mas pra mim era o fim da linha, até porque, eu já falei até isso em outros vídeos, a única fonte de informação que a gente tinha de esclerose múltipla era aquela atriz da Globo, né, que fazia a diarista, e a gente via que ela tava cada vez mais mal, né, por causa da doença. Então foi isso que eu pensei que ia acontecer comigo. Eu ia ficar de cadeira de rodas, eu não ia conseguir me alimentar, eu ia esquecer tudo, né, porque foi até dos sintomas dela, ela teve que parar de trabalhar, de atuar, porque ela não conseguia decorar as falas. Então eu já fiquei assim desesperada, eu vou esquecer tudo, vou ficar só mesmo vivendo, mas sem saber o que está acontecendo comigo. Mas o médico que me atendeu, né, o neuroclínico, ele disse que ainda não podia dar o diagnóstico de esclerose múltipla, que tinha que investigar muito mais, mas que primeiro a gente ia tratar do meu surto, já que eu estava muito mal. Além de ter recebido o diagnóstico de esclerose múltipla, eu continuava sem enxergar e ainda ficava passando mal o tempo todo, que eu não sei se era por causa do surto da esclerose múltipla ou se era por causa dos remédios que eu estava tomando, que não tinha nada a ver com a doença, né? Quando eu cheguei no neuro, ele me passou o medicamento, ele disse que não ia me internar para fazer a pulsoterapia, porque era
bem no período de Natal e Réveillon e ele mesmo não ia poder me dar assistência porque ele ia viajar, era férias dele. Então ele achava melhor que eu fizesse o tratamento em casa. Foi isso que eu fiz, tomei a medicação em casa e com 3 dias eu voltei a enxergar. Foi a maior alegria da minha vida voltar a enxergar novamente. E depois, quando eu retornei, né, que refiz as ressonâncias, ele me disse que não era o momento dele me dar o diagnóstico de esclerose múltipla, que a gente ia aguardar um pouco mais, que eu ia ficar indo nele, né, avaliando a situação, a gente ia esperar por 5 anos, ver como era que ia ficar. Pois é, 5 anos passou e eu tive meu segundo surto, que é esse que vocês já conhecem, porque eu já contei em outros vídeos, e dessa vez eu estava mais preparada para receber o diagnóstico da doença. E é por isso que é tão importante falar sobre a esclerose múltipla, para que quando as pessoas recebam o diagnóstico, apesar de ser uma doença rara, mas em algum momento vai acontecer com alguém, infelizmente, né, como aconteceu comigo, não é uma coisa boa, mas se você conhecer sobre a doença, vai ser mais fácil para você aceitar o diagnóstico. E foi isso que aconteceu comigo na segunda vez, porque como eu já tinha ouvido falar da doença, depois que o médico me tirou o diagnóstico, eu fiquei aliviada. Graças a Deus eu não tinha esclerose múltipla, era o que eu pensava, mas eu fui pesquisar sobre a doença, porque eu queria saber mais sobre a esclerose múltipla. Então eu fui nos sites de confiança, mas eu não estava tão por dentro como eu tô hoje, né? Já que hoje eu realmente tenho um diagnóstico. Mas quando o médico me falou da segunda vez, né, que o meu segundo surto foi bem mais tranquilo, foi só a dormência, não foi tão ruim quanto o primeiro, até porque a gente já desconfiava e já fomos no neuro, então não passei muito tempo doente, porque foi o que aconteceu na primeira vez, e eu acho que acontece com muitas pessoas. Quando você sente dormência que vai para a emergência ou que vai para um médico, ele não vai pensar numa doença rara, como a esclerose múltipla. Então acaba que você vai adiando o diagnóstico, adiando a pulsoterapia, né, que é o tratamento que você faz quando está em surto para reduzir os sintomas, né, para acabar com aqueles sintomas que você tá sentindo. E aí a pessoa fica sofrendo com o surto, né, com a doença ativa, com muitos sintomas e sem tomar o remédio correto. Foi o que aconteceu comigo. Foi muito difícil os 4 meses que eu passei doente. Primeiro, com medo de que não sabia o que era que eu tinha. Segundo, que nenhum remédio servia e eu queria melhorar, era horrível estar deitada, era horrível estar dopada. E não tinha esperança, porque nenhum médico sabia o que era que eu tinha. Então, na segunda vez, quando eu senti a dormência, a gente correu para emergência, porque dormência sempre a gente se assusta, né? Mas quando foi descartado na emergência que não era problemas cardíacos e nem AVC, a gente voltou para casa e já pensou, vamos procurar um neuro no outro dia. E eu fui atrás do meu neuro, mas ele não estava, ele estava de férias. Eu tive que ir atrás de outro médico. Encontrei e foi esse médico que me deu o diagnóstico de esclerose múltipla. E dessa vez eu aceitei melhor o diagnóstico. Para mim não foi o fim da linha, não foi o fim do mundo. Eu não pensei que minha vida ia acabar, que eu pensei da primeira vez. Claro que eu não expus isso para ninguém da minha família, porque eles já estavam muito nervosos, mas por dentro eu estava desesperada, achando que era o fim da linha, que não ia, que se eu sobrevivesse, né, que se eu escapasse ali daquele surto, mas eu não ia mais poder fazer nada da minha vida. Na segunda vez em que quando o médico me falou que o que eu tinha era esclerose múltipla, eu aceitei muito bem, porque eu já sabia que a doença tinha tratamento. Apesar dela não ter cura, eu poderia ter uma qualidade de vida, eu poderia fazer muitas coisas. Claro que eu sabia das limitações que a doença tinha, né? Eu sabia que eu podia ter um surto que iria acabar com a minha mobilidade das pernas, ou reduzir a mobilidade das pernas, ou das mãos, ou dos braços. Então eu estava consciente disso, mas eu sabia que com o tratamento adequado, com a pulsoterapia, caso fosse necessário, fisioterapia, eu ia poder ter uma vida normal, ali dentro das minhas possibilidades. Então não foi o fim do mundo para mim. Eu fui atrás de mais pessoas que tinham o diagnóstico, né, para ver como elas conviviam com a doença. Fui atrás de mais informações, mais até do que eu já tinha, porque eu sabia pouca coisa, hoje em dia eu sei muito mais sobre ela, né, sobre as formas de tratamento. E depois fui no meu neuro, que era quem já tinha todo o meu histórico, já me conhecia, e que me passou realmente o tratamento adequado, e que graças ao tratamento, eu estou há 2 anos sem ter surto. Eu até fiz um post sobre isso também lá no Instagram. Como eu disse, lá no Instagram é mais imediato, né, acontece uma coisa, a gente vai lá e posta uma foto, faz um stories. Aqui no YouTube é mais difícil, porque a gente tem que ligar a câmera, gravar, editar, postar. Então eu falo muito mais da esclerose múltipla lá no Instagram. Ainda falo pouco,
porque eu ainda não sei muita coisa, eu só tenho 2 anos de diagnóstico, de tratamento, né? Então eu ainda sei pouquíssimo. O que eu sei é o que eu já falei pra vocês, o que é a doença, como ela funciona. Às vezes eu fico com vontade de gravar vídeo, de falar sobre a esclerose e ainda quero falar muito mais sobre ela lá no Instagram, mas eu fico com medo de passar informações erradas, de falar coisas que eu não sei, porque eu já sei muito sobre a doença, mas ainda não sei tanto assim, né? Eu vejo que tem gente que é muito mais informada que eu. Eu até sempre que eu falo delas sobre a doença no Instagram, eu coloco lá os perfis que realmente são o foco deles, né? São o foco deles falar sobre a esclerose múltipla, falar sobre a qualidade de vida na esclerose múltipla, mas não é o meu caso, não é o meu foco. Eu procuro entender mais sobre a minha situação. Então, eu sei mais sobre a minha medicação, eu sei mais sobre a minha esclerose, porque por mais que seja a mesma doença, ela não é igual. Os sintomas que eu sinto talvez não seja o que você sente, o que a outra pessoa ali sente. O surto que eu tive talvez não seja igual o que você tem, o que outra pessoa tem. É por isso que tem o nome múltipla, né? Porque ela se apresenta de várias formas. Então, por essa razão que eu fico com muito medo e sempre que eu faço um vídeo falando, eu digo logo, é a minha experiência. Não sei como é a das outras pessoas, né? Não sei como vai ser a sua, não sei como tá sendo a sua. Mas o que eu tenho pra dizer é que, independente da sua esclerose, se é a surto remissiva ou a progressiva primária, tem a progressiva secundária, o importante é você fazer o tratamento que o seu neurologista tá lhe indicando, né, lhe passou, e ter conhecimento sobre a doença, ver como você pode lidar com ela, né, e como eu sempre digo, caso seja necessário, caso você não esteja lidando bem com a doença, vou lhe dizer a mesma coisa que o meu neurologista me disse, faça terapia. Eu não faço, porque como eu disse, pra mim, até o momento, eu tô conseguindo lidar bem com a doença. Claro que eu tenho uns medos, né, ainda, tive aí uma crise de ansiedade por causa que eu tive minha primeira gripe, depois da esclerose múltipla, e eu fiquei bem nervosa, porque meu médico sempre me pergunta se eu tenho febre, se eu tenho gripes, porque a gente sabe que o nosso sistema imunológico, ele não é normal, né, ele tem ali suas deficiências. Uma doença, qualquer uma inflamação ou infecção, pode ser grave pra gente, né, que tem esclerose múltipla, e por isso que eu me assustei tanto, mas eu consegui lidar bem com ela, não foi preciso ir atrás do meu neuro, não foi preciso fazer nada demais, foi uma gripe normal que logo eu melhorei, e foi a minha primeira vez, assim, gripada, com esclerose múltipla e assustada. Então eu entendo completamente como é difícil receber o diagnóstico. Não é fácil. Se você não está conseguindo lidar, procure um terapeuta, né? Procure um psiquiatra, um psicólogo, faça o tratamento para que você aprenda a lidar com a doença. É difícil, não é fácil, mas com conhecimento e ajuda, a gente consegue, né? Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham esclerose múltipla, né, que tenham passado alguma informação que seja importante pra vocês. Caso tenha algum amigo de vocês que estejam passando por isso, ou algum familiar, algum conhecido, envie o vídeo pra ele. Claro que eu não sou especialista, não sou neurologista, não sou médica, mas pra mim ajuda muito encontrar outras pessoas que têm o diagnóstico, né, que fale ali dos problemas que tá passando, igual eu também tô passando. É bom a gente encontrar pessoas pra conversar. Eu já conversei, já até falei isso em outros vídeos, que eu converso bastante com as meninas que têm esclerose múltipla lá no Instagram, e é muito bom a gente desabafar, a gente entender sobre a doença, a gente falar sobre os efeitos colaterais da medicação. Às vezes a gente se assusta, fica pensando, será se só eu sinto isso? E quando você conversa com outras pessoas que têm o mesmo diagnóstico que você vê que não, que outras pessoas já passaram por isso, já superaram. Então eu aconselho isso, procure outras pessoas que falem sobre esclerose múltipla, para que vocês tenham com quem desabafar, com quem conversar, porque no dia a dia é difícil encontrar alguém, né? Muito difícil. E as pessoas que não têm o diagnóstico que a gente tem, elas não entendem completamente a doença, não entendem como a gente se sente. E se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui, compartilha com os amigos, como eu já falei. Comenta o que você achou, comenta se você já passou por isso, se você tem esclerose múltipla, ou se você não tem, mas conhece alguém que tem. E se inscreve no canal. Nos vemos nos próximos vídeos.